Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha. Não se esqueça de se inscrever, de acionar aí o sininho para notificações, nos acompanhar nas redes sociais e de partilhar esses conteúdos com seus amigos, familiares e até mesmo inimigos. E se desejar, pode deixar aí os seus comentários, desde que faça de forma educada, né? De forma respeitosa e de forma também coerente, né? Porque às vezes tu faz um comentário, às vezes que não tem nada a ver com aquilo que está sendo apresentado, né? É bom a gente pensar um pouquinho sempre antes de fazer os comentários, né? Para poder acompanhar. Tá ok? Eu quero agradecer mais uma vez ao pessoal que está participando da cotinha, né? Que a gente está da vaquinha, na verdade. E eu espero que possamos ir até janeiro. Em janeiro a gente encerra essa campanha, tá certo? Então demos aí uma força. Em janeiro não, aliás, no início de janeiro, né? Primeira semana a gente encerra. Então, se alguém quiser ainda participar, o nosso colega. E se você morar em São Paulo, né, no estado de São Paulo, que é desse ex-pastor que a gente está tentando ajudar, esse colega, ele está atrás do emprego, né? Então, os dados estão lá naquele vídeo sobre a vaquinha, os dois vídeos, tem lá os dados, tem os contatos dele também, no WhatsApp e também no telefone, você pode ali entrar em contato se souber de alguma coisa, qualquer coisa aí que ajude, né, para que dar esses primeiros passos de reintegração ao mercado de trabalho, né? Não é fácil, né? Bem, pessoal, acabei de chegar da igreja, né? E esse final de semana foi um pouco triste aí, porque perdemos uma irmã aqui, que eu, apesar que não a conhecia, mas sempre essa questão de irmandade, né? A gente está sempre conectado. E foi um acidente de carro, aliás, foi atropelada, não bem um acidente de carro, né? De forma criminosa, o indivíduo ainda voltou, viu que a mulher estava lá estendida e não prestou socorro. Creio que essa foi a das causas da morte, né? E a gente fica aí triste, e eu estava pregando esses últimos 2 domingos sobre o conflito cósmico e a questão do mal, né? Da origem do mal. Bem, mas depois desses 2 minutos aí de introdução, né, importantes, alguém pediu, né, algumas pessoas estavam aí perguntando, né, sobre a minha pessoa, né, pastor, eu falo alguma coisa do Senhor, né, me senti até lisonjeado, né, alguém querer saber da minha vida, né, eu fiquei lisonjeado, né, mas realmente no mundo que a gente está vivendo, a gente tem que procurar conhecer, apesar que nas redes sociais dá para a gente saber bastante coisas, né. Mas eu vou passar aqui em alguns minutos, né, para aqueles que desejarem saber, né. Eu sou pernambucano, né, estou com 54 anos, na verdade eu disse 56, minha esposa viu, rapaz, está querendo ficar mais velho, com 54, né? E sou natural de Camila, uma pequena cidadezinha perto de Pojuca, no interior de Pernambuco, na costa sul, né, de Pernambuco, perto de Porto de Galinhas ali, para que você tenha uma noção, né? Porto de Galinhas é conhecido aqui não, no Brasil todo, né? E conheci a mensagem, nasci ali, fiquei ali até 17 anos, 14 anos, e vim aqui para a Cidade do Cabo, onde estou gravando esse vídeo, mas trabalho e moro em Sobral, e vim aqui aqui para a Cidade do Cabo, tem uns 14 anos, completando 15 anos, acho que foi 15 anos, e conheci a mensagem adventista, eu creio que estava com uns 17 anos, 18 anos aproximadamente. Minha família tinha uma ligação católica, tinha uma ligação muito forte com espiritismo, né? Da carta chamada Carta Branca, e um espiritismo, eu não sei se vocês, eu chamo de espiritismo assim no sentido geral, né? Porque na verdade envolvia macumba, envolvia, que essa questão de religiões afro tem várias gradações, né? Vários tipos, né? Então minha mãe assim, frequentava a missa, né, quando tinha uma missa, mas vez por outra também ela levava
ela me levava, porque naquela época uma mulher sozinha, a mulher geralmente não saía só, né? Mulheres não saía só assim para viajar, alguma coisa, né? Mulher casadas, né? Então sempre tinha que ir com um filhinho, um menino, a filha, irmã, parecia aquelas questões muçulmanas lá na Arábia Saudita, né? E aí eu era o filho do meio, né? E minha mãe, o outro era pequeno demais, o outro já estava mais adolescente, não queria ir para essas coisas, e eu sobrava para mim, né? Então minha mãe sempre ia, né, questão de carta, né, limão, essas coisas, às vezes tinha perto da vizinha. Então eu vivia nesse ambiente aí, né, embora... Mas eu fui muito curioso com a questão de religião dos crentes, que meu tio era crente da igreja pentecostal. A minha cidade de Camila tinha uma Assembleia de Deus muito perto lá de casa, né, meu pai conhecia o pessoal da Assembleia, né, embora não fosse crente, mas tinha uma boa amizade, um pastor da Assembleia de Deus. E foi aqui na cidade do Cabo que eu conheci a mensagem adventista, né? E conheci baseado num fenômeno assim místico de religião afro, né? Com mistura com espiritismo, né? Essas coisas. Porque minha mãe me pediu para a gente fazer na nossa casa, tinha uma sessão que a gente fazia no primeiro andar. Depois que o papai morreu, né, que a gente veio para a cidade do Cabo, então a gente tinha o primeiro andar e lá em cima tinha uma certa área e vinha uma senhora espírita, né, que é uma mistura de macumba com espiritismo e tal, e fazia algumas sessões lá em casa, né. E foi nesse período que eu conheci a mensagem. E conheci porque minha mãe me mandou para Recife pagar umas parcelas, né, as últimas parcelas de que a gente chamava de som, né? O nome som, mas na verdade era equipamento 3 em 1, né? Da Gradiente, passando não sei quantos anos para pagar. E aí faltando as duas, era 3 parcelas, minha mãe me deu um dinheiro, né? Mais do que o valor, logicamente. E eu acho que eram 2, estavam faltando 2. Aí quando eu cheguei lá nessa loja, na Gradiente, Recife, né? Não lembro bem se era Concórdia, a rua por ali. E aí a loja estava fazendo uma queima, né, entre aspas assim, de liquidação, para que as pessoas pagassem, né, com desconto e pagassem logo, etc. Né? Acho que todo mundo atrás de dinheiro. Né? Aí quando eu fui lá, a promoção, se eu pagasse as 2 parcelas, o dinheiro que eu estava era suficiente, mas não daria para eu voltar de ônibus, porque os ônibus eram mais caros, o trem era bem baratinho, R$1, digamos assim. Aí eu fiquei com R$1 no bolso, digo, mas vou pagar isso aqui para a mamãe ficar livre disso. E fui lá para casa de Santa Rita, aliás, para o Cais, não, Forte, né? A estação do Forte, que na época era lá na estação do Forte. E o trem quebrou, não chegou na hora certa, 8 horas, 9 horas, e aquele negócio a gente esperando, eu já tinha pago, não tinha mais dinheiro. E fiquei lá quase 9h30, era quase 9 horas, quase 9h30. Aí deu o chamado de que o trem não viria mais. Né? Eu digo, e agora, né? Aí fui para o Cais de Santa Rita e meu pensamento era o seguinte, eu vou entrar por trás do ônibus, eu vou ficar lá atrás, quando chegar na minha cidade eu vou dizer para o rapaz, porque aí não tem como ele dizer que não, eu vou ter que descer e tal. E aí bolei isso na minha cabeça, né? Mas não deu certo, porque eu cheguei lá e não sei se eu estava no lugar errado ou não, eu nunca tinha ido para aqueles lados lá do Cais de Santa Rita, à noite, né? E eu não encontrei, né? Deu 10 horas e nada, né? E isso era uma sexta-feira. Aí eu disse, poxa, tem a casa da Médio, né? Que era em Afogados, né? Quem conhece Recife sabe que é uma distânciazinha expressiva, né? Na Avenida Sul. Eu digo, não, eu vou lá na casa dela, vou pedir um dinheiro emprestado para passagem e tal. Aí saí a pé, uma distância daquela, é bem perigoso aquela região ali, mas cheguei lá. E vocês sabem que nessas religiões tem um culto, chamando de uma reunião, né? Dia de sexta-feira à noite, que eu acho muito curioso. Isso depois que eu comecei a estudar o sábado, fiquei a entender isso, né? Que negócio interessante, que a maioria dessas religiões, o culto deles é no sábado, na sexta-feira à noite, né? Que já é sábado. Né? E lá estavam lá numa sessão, a sessão espírita de macumba, né? A mulher estava... Hoje a gente chama de possessa, né? Mas naquela época estava incorporada, né? Não chamaria esse termo possessa. Aí eu cheguei e ela, o nome dela era Zita, né? Aí a Zita estava
com um espírito, né? Que era uma tal de Ritinha, né? Um espírito que baixava sobre ela, né? E é interessante, pessoal. Hoje a gente vê essas coisas, era um espírito de uma ex-prostituta e um negócio lá tão macabro, né? Mas ela, quando me viu, ela olhou para mim, né? Mesmo ela estando assim em transe, né? Ela olhou para mim e fez sinal para eu entrar. Eu entrei, fecharam a porta. E tinha várias pessoas, inclusive pessoas de dinheiro, né? Os carros bonitos. Né? Pobre, né? Pobre misturado com ricos. Tá? Aí ela chegou para um homem bonitão assim, bem vestidos, né? Tal, aquele relógio bonito. Aí ela pediu um dinheiro para ele. Como fosse uns 10 reais, né? A passagem eram uns 3 reais de ônibus, 3, 4 reais. Ela pediu 10, como fosse 10. Aí ele deu. E aí ela chegou para mim e disse, toma o dinheiro da passagem, né? Vai para casa. E mais possessa, né? Aí eu li aquilo ali e disse, que negócio é esse? Se eu não disse nada, né? Se eu cheguei agora e essa mulher falou isso aí, disse, que negócio é esse? Fiquei ali impressionado, né? Porque eu tinha ido há muito tempo com a mamãe acompanhando sempre a mamãe para essas coisas, mas eu não acreditava muito nesse negócio. Aí aquilo ficou, eu digo, puxa, o que ela sabia que eu... Aí eu fui para a parada do ônibus, fiquei ali com aquele negócio, o ônibus chegou lá em Afogados, vim para o Cabo, e cheguei em casa, contei para a mamãe, né? Contei para minha irmã. Aí eles ficaram impressionados. Rapaz, tá vendo que negócio maravilhoso? Eu disse, maravilhoso, fiquei na minha cabeça, que maravilhoso, coisa nenhuma. Aí nisso eu conhecia o Francisco, que é um membro de igreja aqui, né? A esposa dele não conhecia, mas conhecia o Chico, que era professor. E a gente sempre estava tocando um pouquinho de violão, estávamos aprendendo na época, eu ia na casa dele, ele na minha casa, eu fui na casa dele para pegar algumas coisas de violão e ele não tinha chegado ainda. E nem na casa estava o Ricardo, né, que é o meu pai na fé, né, estava na casa dele. Você vê como às vezes Deus providencia as coisas, né. E aí o Ricardo estava lá e disse, o Chico chegou ainda não, então senta aqui, espera aqui e tal. Ele estava tomando café e eu fiquei lá, sentado atrás da casa dele, esperando que o Chico chegasse, né. Aí eu disse, Ricardo, você é crente, né? Ele o Chico também. Aí eu contei essa história para ele. Aí o Ricardo disse, eu posso ler um texto da Bíblia para você? Aí eu disse, rapaz, lá vem esse negócio de crente, né? Mas ele foi e trouxe um texto, acho que primeiro dos Coríntios, né, que dizia que o diabo tinha a capacidade de se transformar em anjo de luz, né? E não precisou ele dizer nada, parece que meu cérebro captou a mensagem assim, entendeu? Rápido, né? Entendi logo na hora. E ali começou, né? Uma série de... Foi meu primeiro contato com a igreja adventista, embora eu já conhecesse o Chico, mas esse contato assim de abrir a palavra, você vê o poder que a palavra tem, né? Você abri-la, né? E realmente mudou. A partir daí foi que eu comecei a compreender a mensagem adventista e algum tempo depois, quase 3 anos depois, me batizei. Demorei a batizar, viu? Demorei um pouco, né? E conheci minha esposa na igreja, né? E depois nos casamos e fomos para o IAN, né? Hoje é a Faculdade Adventista, né? O SALT. O Ricardo foi primeiro, depois eu fui, depois o Zil também foi, o pastor Zil. Passamos 4 anos ali, né? Aquela luta de teologando que é uma provação aquilo ali, né? E depois fomos chamados para ir para Lagarto, em Sergipe. Passamos ali 3 anos maravilhosos, né? Depois fomos para a Central de Maceió, 4 anos. 2 anos muito bom, depois 2 anos de turbulência tremenda, tremenda. O primeiro ano e o último foram excelentes, né? Mas os 2 do meio realmente foram excelentes, com muita dificuldade. Distrito grande, né? 12 pontos de pregação, igreja central, um projeto que se tinha lá, sem auxiliares, né? Com obreiros bíblicos dentro desse projeto. Então, foi um Deus me acuda, né? Realmente não foi fácil, né? Muita dificuldade mesmo. E depois fomos para Central de Fortaleza. Trabalhamos lá 6 anos, né? Que a gente brincava que seria 7 anos,
Aí chegamos quase lá, passamos 6 anos. E tive na Central de Fortaleza eu aprendi demais, porque nesse íntere, né, quando eu estava em Maceió, comecei o mestrado em UNASP, e no último ano a tesoureira me deu de presente a oportunidade de levar minha esposa, né? Então, a gente já tem 2 crianças, mas minha mãe ficou com as crianças, e eu fui, né, porque na época não se levava casados, os casados têm que ficar fora, mas eles abriram a sessão nesse último ano e ficamos, né? Aí lá no NASP, nós fizemos muitas vezes, sábado à noite, eu e minha esposa, a gente pegou num caderno assim, e começamos a avaliar o nosso ministério, né? As coisas que a gente acertava, porque eu fui muito bem em Lagarto e não fui tão bem em Maceió, e comecei a corrigir aquelas coisas, né? Quer dizer, é aquela velha história, né? O método que dá certo no distrito não dá em outro, né? E não é fácil, né? Porque Maceió era um nível intelectual muito grande, né? De pessoas muito boas, mas eu brincava com eles, vocês são excelentes, mas quando se juntavam para a gente fazer um trabalho, realmente era muito dificultoso, né? Tem professores universitários, né? Professor de português, né? Que eu tinha que estar vigiando. Acho que foi onde eu mais aprendi português, foi a Central de Maceió, porque tinha excelentes professores de português. Então, vez por outra eles estavam corrigindo, né, algumas coisas que eu falava, né? E realmente foi um processo de aprendizagem muito bom. Tinha também muita gente de direito, né, da área de direito, inclusive até um ministro, para você ter uma ideia, né, o ministro Humberto Martins, que é um dos ministros do Supremo, né, foi membro da minha igreja, né, lá de Farol, na igreja do Farol, né. Ele é a Rita, né? Não sei se ele lembra mais de mim, né? Mas a esposa dele, o nome dela era Rita, né? E então eu cometi muitos erros administrativos lá, porque eu quis aplicar coisas que tinha trazido do interior, na minha ingenuidade, né? Que era possível aplicar na Central, e uma das coisas era deixar a Central livre, né? Que em Lagarto eu fazia isso, né? Deixava a igreja na mão dos anciãos e corria para fazer evangelismo, né? E dava certo, né? Porque os anciãos, a gente se sincronizava bem, né? Abrimos novas igrejas, aquela coisa toda. Nós tínhamos mais membros na igreja adventista em Lagarto do que na Assembleia de Deus, para vocês terem uma ideia. Hoje são 3 distritos dentro, né? 3 ou 4. São 3 ou 4 distritos. Então eu tive uma participação nesse desenvolvimento, né? E aí, então, por isso que não deu certo. Então, nesse período que eu estava no NASP com minha esposa, o último ano, penúltimo, aliás, foi o último ano. Aí a gente fez esse levantamento. Então, quando chegamos em Maceió, em Fortaleza, então nós corrigimos muito disso. Acho que talvez tenha sido isso um dos segredos do êxito, né? Nós trabalhamos muito bem, usando o método bíblico, né, de alimentar a igreja, de fazer a visitação, mas dentro do possível, né, porque o pastor que faz só uma visitação também não consegue outras metas da igreja, né? E equilibramos bem isso aí, passamos 6 anos e fiquei surpreso que quando eu estava indo embora no 6º ano para a igreja de Aldeota, os anciãos, alguns anciãos, a maioria deles, né, fez uma comissão e foi na missão pedir para que eu ficasse mais um tempo, né? E o presidente ficou assustado com isso, o pastor Iséias, né? Ele disse, mas como foi, Evandro, que você fez isso, né? Porque geralmente o pastor passa 3 anos e a igreja vai lá pedir para que ele saia. E você passou 6 e a igreja pedindo que você ficasse, né? E na verdade eu não sabia, até hoje não soube assim por quê, né? Mas acho porque a gente se deu muito bem. Fizemos um projeto de reforma literal da igreja, né? Tanto física como espiritual. Um seminário de 14 sábados, o livro de Daniel, né? 14 ou 15 sábados, que foi um espetáculo. Acho que eu nunca mais consegui uma igreja que acolhesse tão bem aquilo ali. E o presidente ficou impressionado também com aquilo ali. E fomos para a igreja de Aldeota, só que na igreja de Aldeota, como eu sabia que eu ia sair, né? Que eu estava pensando em ir embora para estudar, então eu não fiz nenhuma mudança significativa, né? Não sei questão de relacionamentos, né? Para algumas arestas ali, mas porque se você não sabe que você vai passar tempo, então não mexa em nada, né? Porque você vai ter um problema a mais, né?
Então eu sabia que meu plano era passar um ano, terminei passando 2 e ir embora. E mexer, né? Procurei só organizar algumas coisas, planejamento, essas coisas, mas não mexi praticamente em nada, né? Eu até brincava com eles que eu ainda estava de ressaca de uma paixão com a Igreja Central de Fortaleza, né? Saímos com a intenção de estudar em Israel, né? Com a promessa lá de uma faculdade, que eu não vou estar entrando em detalhes, mas não deu certo. A gente foi para a Itália, né? E saiu uma oportunidade de estudar na Espanha, mas a minha família já tinha feito, meus meninos tinham feito amizade, né, com a igreja brasileira na Itália, e já tinha feito até inscrição de escola, né? Aí eu digo, ih, rapaz, e agora? Aí eu fui à frente, esperando que no semestre seguinte pudesse levar os meninos, mas aí minha esposa gostou muito da Itália, meus meninos também. E aí, por incrível que pareça, eu fiz o doutorado, ia para a Espanha e voltava para a Itália, ia para a Espanha e voltava para a Itália. Teve um período que eu ia toda semana, que era barato a passagem, né? E acho que 1 hora de avião, não menos, né? De Barcelona para Milão. Milão, né? Que em português é de Milão, né? Lá é Milano, né? Milão. E foram 4 anos nessa, né? Lógico, quando às vezes o estudo pesava um pouco, passava mais tempo, né? Fazia visita a algumas igrejas, né? Somente da Alemanha e também da Bélgica, fui ainda uma vez, na Suíça também fomos uma vez, né? E basicamente foi isso, um aprendizagem muito bom, né? Principalmente na Espanha, aí com contato com excelentes professores, né? Mas diga-se de passagem que os professores brasileiros também têm o mesmo nível, né? E retornamos para o Brasil com algumas promessas orais, né? Isso aí eu sempre costumo dizer, promessas orais, nenhuma promessa escrita, por isso que eu não tenho nenhuma mágoa assim com a igreja, né? Lógico, a gente fica chateado é uma coisa, né? Mágoa é outra, né? Que eu tenho um projeto, né, com uma faculdade aqui no Nordeste, mas por alguns motivos aí políticos e financeiros, mas eu acho que foi mais político do que financeiro, né? Não foi possível, né? Não foi possível. Então, foi a hora que a gente teve que entrar na realidade do mercado de trabalho secular. Por isso que eu sou muito solidário às pessoas, ex-pastores, porque eu sei, pessoal, o que eu passei, né? E agora vem a irmã vai dizer, mas você vai mencionar no doutorado, mas é necessário, porque eu com doutorado reconhecido já aqui no Brasil pela USP, o mestrado ainda não reconheci, né? Depois tive que fazer a faculdade de filosofia também, né, que tinha começado, depois terminei, com um curso de teologia que não estava reconhecido, porque na minha época não era reconhecido, né? E aí tive que reconhecer às pressas, fazer uma documentação às pressas, olha, uma tradução para poder ganhar dinheiro, que eu não gosto de fazer esse negócio de tradução, tive que fazer. E não foi fácil, sabe? Não foi fácil, foram 4 anos de muita luta, e muita gente me ajudou, né? Inclusive eu mencionei já aqui o Rodrigo Silva, né? O pastor Gerson, né? Amigos como Rivelino, o doutor Rivelino Montenegro, né? O professor Ricardo Max, né? Rômulo, né? Lá de Fortaleza. Fortaleza foi uma fortaleza para mim, né? A família Ajax Manuela, né? Júnior Torres, né? Daniel Gomes, isso é que eu estou lembrando assim de cabeça, né? E outros que ajudavam aí que eu não sabia nem quem eram essas pessoas, né? E Ronald também, né? Que é um ex-pastor da igreja, também uma força muito grande. Então, por que eu estou contando isso, pessoal? Porque não foi fácil para mim, né? Graças a Deus estou trabalhando, mas amanhã posso ficar desempregado de novo, né? Porque o mercado de trabalho hoje não tem mais nenhuma segurança, né? Então, se eu tratava com certa expertise, né, com certo currículo bem recheadozinho, né, e foi difícil. Foi não, e porque se eu sair hoje de novo, será difícil de novo. Talvez não seja mais difícil, porque não vai ser tão difícil, porque agora já estou com uma certa experiência,
E também consegui o curso da licenciatura em filosofia, algumas pós, né? Quase 10 pós eu consegui fazer nesse período todo. E isso ajudou, né? Assim, enche um pouquinho o currículo, né? Dá uma melhoria. Mas com 54 anos não é fácil, não. Não é fácil, né? Então, esses últimos colegas que eu tenho falado aí também estão nessa faixa etária. Um parece estar com 45, o outro com 50 e pouco, o outro está com 60, veja. Com 60 anos. Um foi 58, parece que é 58, não sei se é 60, eu acho quase 60 anos, foi colocado para fora aí. E quando eu digo colocado para fora, pessoal, não é questão de adultério, porque a questão de adultério é demitido mesmo, né? Assim, com justa causa, etc. Né? Esses outros casos não, são questões administrativas que, lógico, né? Muitas vezes, talvez tenham coisas mais além daquilo que a gente entende. Mas como a gente conhece também bastante já sobre a questão administrativa, a gente sabe que hoje em dia essa crueldade, né, essa falta de amor pelos seus semelhantes é uma das marcas administrativas de igreja. E não é só a igreja adventista, não, é qualquer um. A gente ouve histórias macabras. Então, basicamente é isso aí. No meu Facebook você tem ali minha família, né? Somos casados aí há quase 30 anos, né? Mais de 30 anos um pouco. Meus filhos já estão todos grandes, né? Já estão aí se formando em enfermagem, a outra se forma em história no próximo ano. E estamos aqui, né? Prontos, servindo a Igreja de Deus, né? A Igreja de Deus não, a Igreja Adventista de Deus, né? Porque tem uma igreja chamada Igreja de Deus, que também guarda o sábado. Né? Então, cheguei nesse instante, né? Porque eu estou aqui de terno da igreja, faço com muito amor. E digo para vocês o seguinte, não sei até quando eu terei acesso a esse púlpito, né? Porque as coisas que eu tenho conversado aqui com vocês, já tenho ouvido muita coisa, inclusive de pessoas influentes, que já passaram mensagens para mim, entendeu? Uma certa ameaça velada, né? Aquelas conversinhas mole, como a gente costuma dizer, como se quando a gente fala alguma coisa sobre a igreja, a gente estivesse mostrando o nosso desprezo, né, pelo ministério, aquela coisa toda. Não é nessa a nossa intenção. Eu creio no povo remanescente, eu creio que na administração existem homens de Deus, né, mas existem pilantras, existem ladrões, né, existem pessoas que não vocacionadas, que nada tem a ver com o ministério adventista, que são verdadeiros agentes satânicos infiltrados, né, ali dentro. Mas não existem anjos, né? Existem homens, seres humanos com suas falhas que lutam, mas que existe um grupo que vive lutando para ter uma melhoria no ministério, existe. Não somos apenas nós, não. Não é só você que está preocupado com isso, não é só eu apenas, dessa síndrome de Elias que está tomando conta por ali, né? Só eu, não. Nós cremos na doutrina do remanescente, que Deus tem um povo que vai se levantar e que vai continuar sendo um povo testemunha nos últimos dias. Tá certo? Então, um forte abraço. Esse é basicamente o que eu tenho, né, para apresentar para vocês. E o restante está aí na internet, né? Pode pesquisar, tá certo? Sem nenhum problema. Só relembrando aqui, né, que eu não fui demitido, né? Eu esqueci de contar isso aí. Não fui demitido, pedi para sair para a questão de estudos, né? E não consegui regressar. É simplesmente isso aí, não tem nada de mágoa, nem de injustiça. Eu digo assim, de injustiça porque não tem nada escrito, né? Então, quando não se tem nada escrito, fica difícil de você cobrar alguma coisa, né? Mas nem por isso deixo de ter o respeito, o amor, né, pela essa igreja, pela sua doutrina. E volto a repetir, na estrutura da igreja, tem muita gente séria, mas também tem muitos infiltrados do demônio, né? Os demônios lá. E aí a gente precisa de discernimento espiritual para poder fazer a distinção e não sair aí dizendo que a igreja está totalmente contaminada de cabeça aos pés, porque isso aí prejudicaria a nossa missão como igreja. Agora, não vamos também achar que ocultar informações é um bom negócio. Não é. Sejamos honestos. Quando for evangelizar, você apresenta a igreja como sendo esses dois aspectos. Ela é divina, mas ela é humana. Ela tem as suas fraquezas, né? Ela tem a sua corrupção. Quando acontecer casos como esse que aconteceram, né, um tempo atrás, de escândalo sexual,
de algum problema financeiro, coisa dessa natureza, de politicagem, injustiças praticadas, a gente apresenta que isso aí é uma face humana da igreja e influências também diabólicas, né, para denegrir e para enfraquecer o movimento adventista. E por isso que a gente tem que reagir a essas coisas. E devemos parar com esse negócio, né, que quem critica a igreja, por que não? Pelo contrário, né, quem ama a igreja se preocupa com ela, né, tem esse compromisso de denunciar aquele que está errado e louvar aquilo que está dando certo. Tá certo aí? Tá certo, pessoal? Então são 30 minutos aí da minha vida e da nossa vida como igreja, tá ok? Então um abraço aí e fica com Deus.